Olá, pessoal! Vamos estudar agora a distribuição eletrônica. É um assunto bastante importante que vai acompanhar a gente por algumas semanas e a gente vai fazer bastante exercício sobre isso, então preciso que vocês prestem bastante atenção para que a gente possa conseguir absorver o máximo desse conteúdo. Vamos lá? O modelo atômico de Rutherford Bohr mostra que o átomo possui um núcleo com prótons e nêutrons, além de uma eletrosfera formada por várias camadas eletrônicas, com valores de energia específicos para cada tipo de átomo. Para os elementos conhecidos atualmente, existem no máximo 7 camadas que são representadas, respectivamente, de dentro para fora, pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, aqui a gente consegue ver o núcleo do átomo. Ele é formado por prótons e nêutrons. O próton tem carga positiva. O nêutron tem carga neutra, como o próprio nome diz. E ao redor a gente tem a eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Muito bem. Então, se eu posso perguntar para vocês. O átomo é composto de duas partes. Quais são elas? Núcleo e eletrosfera. E sendo mais específico, no núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. É importante também que vocês saibam, prótons, carga positiva, nêutrons, carga neutra, e elétrons, carga negativa, tá bom? Aqui a gente vai ver que o núcleo fica rodeado das camadas eletrônicas, né? Da eletrosfera. Vai depender do tamanho do átomo. Se for um átomo menor, ele vai ter poucas camadas. Se for um átomo maior, mais camadas, certo? A gente vai ter, 7 camadas, tá? 7 níveis, que podem ser chamados de K, L, M, N, O, P ou Q, tá? Ou simplesmente nível 1, nível 2 e assim por diante, ok? Para isso, a gente vai precisar da nossa tabela periódica, que eu avisei vocês muitas vezes que a gente ia precisar, né? Então, quem tem a sua tabela, muito bom. Quem não tem, pode pesquisar na internet, no livro didático tem uma, tá bom? E é bom sempre adquirir uma para que vocês tenham consigo para o resto da vida acadêmica, ok? Então, a gente vai precisar olhar na nossa tabela periódica para conhecer os elementos, para ver a sigla, o nome, o número atômico, o número de massa. Tudo isso é informado na tabela periódica. Ela é bastante completa. Então, a gente vai precisar estar olhando nela para descobrir qual é o número que a gente vai distribuir. Vamos ver. Então, a gente vai usar, essa aqui é a minha tabela, tá? Ela é bastante completa, mas vocês podem adquirir qualquer uma, mais simples, que ela vai conter as informações principais. Sempre vai conter, tá bom? Vamos analisar aqui, por exemplo, vai conter o símbolo, o nome, né? Fe, ferro, o número atômico, ó, 26, e o número de massa, tá bom? Sempre que tiver duas letras, a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda letra vai ser minúscula. Isso significa que é um elemento só. Quando for, por exemplo, aqui, o potássio, K, a primeira letra é maiúscula, é um elemento. Agora aqui, Ca, cálcio, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, significa que é um elemento só. Se eu tiver, por exemplo, o K e aqui, o B, dois elementos, né? Duas letras maiúsculas. Se eu tiver AL, um elemento só. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, tá bom? E pra gente fazer a nossa distribuição eletrônica, que eu já vou ensinar vocês, a gente vai usar sempre o número atômico, tá bom? Que é esse númerozinho aqui. Então, vamos lá. Para tornar mais fácil a distribuição dos elétrons dos átomos nas camadas eletrônicas, o cientista Linus Pauling criou uma representação gráfica que facilitou a visualização da ordem crescente de energia e a realização da distribuição eletrônica. Essa representação passou a ser chamada de diagrama de Pauling, sendo também conhecida como diagrama de distribuição eletrônica, ou
diagrama de níveis energéticos, tá bom? Mas a gente sempre encontra mais diagrama de Pauling ou diagrama de distribuição eletrônica. E aqui a gente vai ver como vai funcionar. Lembra daquelas camadas que eu falei lá no começo? Ó, K, L, M, N, O, P e Q. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. E eu já vou explicar para vocês o que significa tudo isso aqui.